Eu acho que a Márcia está ouvindo, acho que também está tudo bem. Então, vamos lá, está chegando aqui o nosso horário, os nossos estudos. Vamos ver quem mais está aí. A Márcia, Medezes, Denise, Eloá, daqui a pouco as outras companheiros vão chegando aí. Bem, meus irmãos, deixa eu ajeitar aqui a câmera, ela está muito virada. Isso. Ela vai virando sozinha aqui. A altura estava tá. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui, já são 4 horas, o horário do início dos nossos estudos. Hoje é 15 de maio de 2023. Nesse horário, nós estudamos essa obra, O Livro dos Espíritos, essa publicação de Allan Kardec. Nós estamos estudando o capítulo 6 da vida espírita. E nós vamos começar hoje a falar da comemoração dos mortos funerais. Quem tiver aí, só para ver o livro Lampadario Espírita, da Joana de Ângeles, e quiser pegar, pode pegar que a gente vai, talvez, salpicar algumas palavras da Joana nesse livro, Lampadario Espírita, que é esse livro aqui, ó. No capítulo 12. Lampadario Espírita, capítulo 12. A gente vai salpicar alguns textos aqui. Mas vamos lá, tá chegando o nosso horário, já são 4 horas e 1 minuto. Vamos fazer aqui a nossa prece de abertura, né? Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus a oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos aqui, como na realidade somos uma grande família, para estudarmos essa doutrina abençoada, para trocarmos as nossas energias, ter a certeza de que nunca estamos sozinhos, que o Pai está sempre a nos acompanhar, a nos fortalecer. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, que nós todos possamos, Senhor, buscar, nos dedicarmos mais ao conhecimento desse Evangelho abençoado, que é a boa nova do reino, essa boa nova que Jesus nos trouxe, e que, sustentados por esse Evangelho, Senhor, e por essa obra maravilhosa, nós possamos nos tornar cada vez mais fortes para prosseguirmos a nossa caminhada, onde quer que estejamos, sempre fazendo a sua vontade, como os grandes espíritos, como Jesus, fazem. E assim, envolvidos por essas vibrações, te pedimos amorosamente que nos permita iniciarmos os nossos estudos desta semana. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos lá dar início aqui ao nosso estudo. Nós vamos para a questão 320 do Livro dos Espíritos. Aqui na questão 320, e tem por título Comemoração dos Mortos Funerais. Eu também pedi para quem chegou agora, quem tiver o livro Lampadario Espírita, tá? Pega aí o livro Lampadario Espírita, no capítulo 12, Imortalidade, para depois a gente salpicar algumas coisinhas aí. Na questão 320, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: sensibiliza os espíritos o lembrarem-se deles, os que lhes foram caros na terra? E eles dizem: muito mais do que podeis supor. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, serve-lhes de lenitivo. Então, vamos analisar isso aqui. Vamos analisar, que tem coisa aqui para a gente ver. Por exemplo, Kardec quer saber se os espíritos gostam, se eles ficam sensibilizados quando nós aqui na Terra lembramos deles. Né? E eles dizem, muito mais do que poder supor,
Se esses espíritos que estão no plano espiritual, se eles são felizes, se eles estão de bem com a vida, fizeram tudo certinho, se esforçaram, né? Para estar numa situação boa, e nós lembramos deles desse modo, titio, vovô, era muito bom. Nossa, que maravilha, titio, vovô era. Eles gostam, eles vão sempre bem. Mas, e agora, se eles estão numa situação ruim, difícil, e nós nos lembramos deles, assim, que saudade vovó me faz. Gostava tanto de vovó. Às vezes a vovó está numa situação complicada, mas você lembra a vovó como uma pessoa boa. A vovó era tão boa, gostava tanto dela. Ela vai se sentir bem. Apesar de estar numa situação complicada, ela vai se sentir bem. Ela vai dizer, oh, que bom, alguém lembra de mim, alguém gosta de mim. Mas, se nós lembramos de alguém que já partiu, já ficou no plano espiritual, e nós lembramos com críticas duras aquela criatura, tá na cara que ela não vai gostar. Né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, gente, quando a gente faz certos comentários. Também é uma maneira que a gente tem que tomar cuidado, a gente não deve, né? Meter o malho dos outros, se o outro está encarnado, a gente não diz, e aquilo ali não vale nada. Nossa, mãe do céu! Oh, que não aguenta aquela criatura, ou criatura falsa, ou criatura hipócrita, ou criatura isso, ou criatura aquilo. A gente também tem que tomar cuidado com os que desencarnaram. Porque alguém diz assim, você lembra de fulano? Lembro, morreu já, foi tarde. Você já imaginou? Já imaginou? Às vezes o espírito está numa situação complicada no plano espiritual, né? Está numa situação complicada, e aí ele lembra, encontra um filho, vê o filho, um parente, um irmão, um cunhado, e a pessoa, né? A lembrança que a pessoa tem daquele que desencarnou é uma lembrança ruim. E às vezes a gente não verbaliza isso. Meu Deus, não valia nada. Não valia. Aí, ó, outro dia eu estava escutando uma pessoa comentar assim: Nossa Senhora, não valia nada, deve estar nas profundas dos infernos. Entendeu? Então, são coisas que aquele espírito que está ali, e você faz um comentário desse, se ele for um espírito que não for dado assim a vinganças, ele vai ficar triste, vai ficar calado. Vai ficar triste, né, de ouvir alguém fazer esse comentário sobre ele. Mas e se ele não for um espírito muito simpático? Se ele for um espírito, é isso que você pensa de mim? Você pode ganhar um obsessor, um inimigo, um adversário, não é mesmo? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes, o sujeito que morreu, ele nem está muito incomodado com a tua opinião sobre ele, mas ele pode ter um parente, ele pode ter um pai, ele pode ter uma mãe. Às vezes ele está numa situação que ele nem consegue acompanhar o que você pensa dele, tá? Desencarnou numa situação muito difícil, muito complicada. Então, às vezes ele está lá, está naquela situação de quem está adormecido, como a gente já falou, né? Naquele período complicado. E aí você, né, a gente, faz aquelas críticas pesadas sobre aquele espírito que desencarnou. Mas ele pode ter um parente que gosta dele, que esteja muito bem desperto. E ao ouvir você fazendo um comentário, vamos dizer que seja um pai, seja uma mãe, você pode ganhar um adversário cruel, muito cruel. Entendeu? E da mesma maneira que você não gosta e ninguém critique, fale mal dos seus filhos, quem é que gosta de ouvir alguém criticando os seus filhos, os nossos filhos? Alguém gosta? Eu acho que não. Um pai e uma mãe desencarnados também pode não gostar.
se o filho dele está desencarnado, desencarnando numa situação complicada. Então, a gente tem sempre que estar alerta a essas coisas. Sempre alerta. Porque, como diz Paulo Tasso, nós estamos cercados por uma multidão de testemunhas. Quem são essas testemunhas? A gente passa na televisão. Houve um assalto, tal lugar assim, morreram 3 no assalto. A polícia abateu um traficante, um bandido, não sei quem, lá naquela esquina, no Pocó. Aí a gente faz aquele pensamento. Já foi tarde, não valia nada, não vai fazer falta para ninguém, esse tipo de coisa. Então a gente tem que se vigiar. Soube de uma notícia dessa, triste, sobre alguém, ou mesmo alguém que você até seja parente, assim, conhecido, que você não simpatiza, em vez da gente enviar uma pedrada dessa, faz uma prece. Entendeu? Faz uma prece. Principalmente por aqueles que a gente sabe que poucos vão rezar por eles. Né? A gente sabe, infelizmente, que alguns desencarnam numa situação tão difícil, porque fizeram coisas erradas, que machucaram alguém, que infelicitaram, às vezes, uma família, essa situação, né? Façamos uma prece por eles, em vez de a gente emitir um comentário desagradável. A gente está muito atento a esse tipo de coisa. Aí, aqui na 321, ele pergunta: o dia da comemoração dos mortos, que é o dia de finados, né? Dia 2 de novembro, né? É para os espíritos mais solene do que os outros dias. Apraz-lhes ir ao encontro dos que vão orar nos cemitérios sobre seus túmulos, porque tem pessoas, né, que têm aquela, vamos dizer assim, todo ano. Às vezes a pessoa não vai só no dia assinado, não. Vai no dia que a pessoa morreu, vai no dia do aniversário da pessoa, e vai no dia de finados. Né? Tem toda aquela circunstância, compra flores. Tem pessoas que, na semana de finados, ela manda alguém, se ela tem condições, lavar o túmulo, né? Quando às vezes ele é de mármore, tem aquelas casinhas, quase os castelinhos, né? Principalmente assim, cemitérios do Caju e outros cemitérios assim, tem aquelas casinhas, aqueles túmulos, né? E é um túmulo de família que está ali, às vezes, há mais de 100 anos. Daquela. Então, na semana de finados, manda lavar, contrata alguém para lavar, para pintar, para consertar, para botar flores, para no dia de finado, quando for lá, tá tudo bonitinho. Então, ele quer saber aqui se esses dias, para os espíritos, é um dia solene. E se eles, que estão no plano espiritual, eles vêm ao cemitério de encontro com as pessoas que vão lá orar no túmulo, né? Tem algumas religiões, né? Uma vez eu vi, eles levam até comida, né? Eles levam comida lá para o túmulo, bota lá, não sei porque, vai religião aí, que outro dia eu vi isso. E aqui ele diz assim: os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que da terra lhe dirigem seus pensamentos, como fazem noutro dia qualquer. Então, muitas vezes, né, não precisa nem ser do dia de finados. As pessoas, às vezes, fazem aquelas preces, principalmente a pessoa que ainda não tem assim, muito conhecimento, né, e que ficam muito presas àquela que desencarnou. Ah, eu preciso de papai, eu preciso de mamãe, até já falou sobre isso, né? Que às vezes até a pessoa passa por um esquecimento, o espírito, porque a perturbação é tanta, e se o espírito não tomar cuidado, ele fica completamente desorientado, né? Porque as pessoas ficam ali pedindo, implorando: vem aqui, vem me ajudar, vem me socorrer, vem me amparar, eu não sei o que está acontecendo. Tem pessoas que são assim, né? Então, eles falam, e muitos deles vão ao encontro daqueles que lhes dirigem seus pensamentos, como em qualquer outro dia. E para o espírito, essa coisa do finados, dependendo também do grau evolutivo do espírito, tá? Tem espíritos
E, da mesma maneira que ele aqui na Terra fazia, de estar sempre lá, pode ser que ele faça questão disso, ainda, dependendo do grau de evolução dele, né? Então, aí ele diz aqui, acordem, atendem ao chamado, dependendo em qualquer dia, né? Como fariam em qualquer outro dia. 321A. Mais o de finados, né? Que é esse 2 de novembro. É para eles um dia especial de reunião junto de suas sepulturas? Aí eles dizem assim, nesse dia, em maior número, se reúnem nas necrópolis, porque então é maior em tais lugares. Porque então também é maior em tais lugares o das pessoas que os chamam pelo pensamento. Porém, cada espírito vai lá somente pelos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. Então, tem espíritos que vão, que ainda estão muito apegados às questões da matéria, ainda estão muito apegados às questões família, né? Minha família, meu, como nós, como nós. Então, por exemplo, tem pessoas que aqui encarnadas, se ela fica doente, ela faz questão de receber a visita. Se você telefona e diz assim, eu vou ligar para você, não, 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 não. Não telefona, não, vai lá. Que a pessoa ela faz questão de ser visitada. Tem pessoas que fazem questão, né? Tem que ir lá visitar fulano, senão ele vai ficar magoado. Então, tem espíritos que fazem questão disso. Como vão. A gente sabe até que, de uma certa forma, isso do dia de finados virou quase um dia também comercial, né? Onde muita gente vai para a porta do cemitério para vender flores, né? Para vender velas, aquela coisa nada toda. Então a pessoa vai lá, aí compra, aí o preço da flor aumenta, não tem isso? Fica muito mais caro o preço da flor, então a pessoa vai, vira quase é um comércio, muitas vezes, né? E muitos espíritos, ainda muito ligados às coisas da matéria, eles correm para lá, para estar com aquelas pessoas que vão ali, choram, falam, relembram deles, né? Tem um livro aqui do Pedro Camargo Vinícius, Nas Pegadas do Mestre, só lê um pedacinho que ele fala, comenta sobre o Dia dos Mortos. É esse livro aqui, Nas Pegadas do Mestre, de Pedro de Camargo Vinícius. Aqui, no capítulo 12, o Pedro de Camargo, ele diz assim, né? Ele vai se discorrendo sobre o Dia dos Mortos, aí no final ele diz assim, do texto, os mortos-vivos que habitam os páramos de luz só atenderão às invocações dos sentimentos puros, sinceros e espontâneos de nossas almas. Eles desdenham das cerimônias fúnebres em dias e horários determinadas pelas convenções humanas. Aí ele encerra assim: fica, portanto, dia 2 de novembro consagrado aos vivos mortos que se acham inumados da carne. Então, ele está falando aqui que os espíritos, né, eles não ligam muito para isso. Né? Ele até diz aqui, o dia 2 de novembro é consagrado aos mortos que habitam a terra. Olha o que ele está dizendo aqui. O dia 2 de novembro é consagrado aos mortos que habitam a terra, e não aos vivos que povoam os céus. Então, ele diz que aquele espírito que desencarnou está muito bem, né? Está com a consciência tranquila, e que não vai ficar preso ao cemitério para ver se a pessoa levou a flor que ele gostava, para saber quem foi e quem não foi, entendeu?
Ele não vai ficar preocupado em saber, fulano veio me visitar, o outro fulano não veio me visitar. Ele não vai ficar preocupado com isso. Então, aí ele vai dizer, né, que os mortos-vivos que habitam os páramos de luz, mortos-vivos, quer dizer, aqueles que desencarnaram, mas que estão em atividade, trabalhando, vivendo com a vida. São os mortos-vivos. Esses só atendem as vocações daqueles que têm sentimentos puros, sinceros e espontâneos. E eles não fazem questão dessas cerimônias do Dia dos Mortos. E que o Dia dos Mortos, né, aí ele faz esse comentário final, é consagrado aos vivos mortos. Porque tem muita gente viva aqui na Terra, encarnada, mas que vive como se já tivesse um morto preso na carne. E realmente, né? Quantas pessoas você vê por aí, você diz assim, às vezes a gente comenta assim, nossa, fulano já está vivo, parece que morreu, só falta enterrar. Porque a pessoa, né, muito presa às coisas da matéria. Então, ele diz que dia de finados é para os vivos mortos. Para nós que estamos aqui na carne e que ainda estamos presos a esse tipo de coisa. Os mortos-vivos, os verdadeiros, eles não ligam para esse tipo de coisa. Para se levou rosas, se levou margarida, se levou isso, se você lavou o túmulo, se você não lavou o túmulo. Quem é que foi? Eles não dão atenção a isso. Aí a questão 321b. Aí eu estou com alergia terrível. Diz assim, sob que forma aí comparecem e como os veríamos, né? E como os veríamos se pudessem tornar-se visíveis. Então, esses que vão aos cemitérios, esses espíritos que vão aos cemitérios, e são muitos, gente, são muitos. Atender lá o chamado das pessoas que foram falar, orar por eles, levar as coisas para eles, como é que eles apareceriam para nós, se nós pudéssemos vê-los? Ele diz, sob a forma que tinham quando encarnados. Então, eles vão até lá. Inclusive, tem pessoas que são videntes, né? E que vão a cemitérios, assim. Alguns relatam, né? Eu estou vendo um espírito, e às vezes fala como o espírito está, conforme ele morreu, acidentado, com a roupa, ele morreu. Então, tem o vidente, né? Ele vê esses espíritos. E há grupos falanges do plano espiritual que fazem trabalhos nos cemitérios, até aproveitam esses dias de finados, porque é um dia que muitos espíritos acorrem ao cemitério para encontrar os parentes que vão lá, né? Então, muitas vezes, essas falanges do plano espiritual aproveitam esses dias para tentar amparar esses espíritos que chegam lá, né? Que às vezes estão ainda presos aos despojos, que ainda não conseguiram se libertar, espíritos muito ligados à materialidade. Então, tem grupos, tem falanges do plano espiritual que vão, aproveitam esse dia para ir ao cemitério, para tentar, né, recolher esses espíritos, que às vezes ficam lá muito, muito tempo, como nós já vimos aqui, né, presos aos despojos. Eles vão, aproveitam, já que sabem que muitos irão até lá, eles vão também, para tentar ajudar esses espíritos, para dar uma encaminhada, uma atendida a esses espíritos. 322. E os esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar. E, às vezes, a gente chega, quem vai ao cemitério, né? Ou vai acompanhar alguém que morreu, levar o corpo, ou vai nesses dias de finados, às vezes a pessoa vê, não vê aqueles túmulos quebrados, abandonados, né? Às vezes a gente não vê isso quando vai algum amigo morreu e você vai ao cemitério. Você vê muitos túmulos abandonados. Às vezes o túmulo ali está abandonado há quase 100 anos, 80 anos, 50 anos. Então ele pergunta, e os esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar? Também lá, não obstante, comparecem e sentem algum pesar, alguma tristeza
por verem que nenhum amigo se lembra deles, aí eles respondem, né, os espíritos: que lhes importa a terra? Só pelo coração nos achamos a ela presos. Desde que aí ninguém mais lhe vota afeição, nada mais prende a esse planeta o espírito que tem para si o universo inteiro. Quando ele dá essa resposta aqui, a gente sempre tem que pensar no seguinte: naqueles espíritos que já têm um certo grau evolutivo, né? Porque tem uns que ainda estão presos a isso. Então, ele está dando uma resposta aqui, de uma certa forma, geral. Mas a gente sabe que ainda tem espíritos que estão presos muitas questões materiais. E ficam assim, esperando alguém visitar, reclamam que não são lembrados. Então, a resposta aqui é, de uma certa forma, geral. O espírito que já conseguiu conquistar uma certa, né, elevação, ele realmente não vai ligar. Mas, infelizmente, a gente sabe que tem alguns que ficam lá realmente presos, né? 323. A visita de uma pessoa a um túmulo causa maior contentamento ao espírito, cujos despojos corporais aí se encontram, do que a prece que por ele faça essa pessoa em sua casa? Aquele que visita um túmulo apenas manifesta por essa forma e pensa no espírito ausente. A visita é a representação exterior de um fato íntimo. Já dissemos que a prece é que santifica o ato da rememoração. Nada importa o lugar desde que é feita com o coração. Quer dizer, se você não pode ir ao cemitério, se você tem o costume de ir na Semana Santa ao cemitério, mas por algum motivo você aquele ano não pode ir porque está doente, qualquer coisa assim, não fique abalada por isso, né? Não fique. A gente sabe que tem. Eu, por exemplo, na família do meu ex-marido, era uma praxe, sabe? Era uma praxe. Por exemplo, você enterrava a pessoa, aí dali a um ano, 2 anos, ia lá recolher os ossos para botar numa caixa, para botar lá umas gavetas, aquela coisa toda, entendeu? Então, eles tinham essa praxe de lá, minha sogra, quando a mãe dela morreu, depois de um certo tempo foi lá, aí viram, abriu o túmulo, né? Aí vê, o cara pega os ossos que estão dentro do caixão, do que sobrou, aí bota numa outra caixa menor, aí leva, porque eles chamam para o ossuário, né? Um negócio assim, e coloca lá. Então tem essa. Aí, Dia dos Mortos, vão lá visitar o túmulo. Tem esse cerimonial, todo da família. Então, não podendo ir, a minha sogra, por algum motivo, ela ficava chateada. Ai, não pude ir esse ano lá no túmulo, vi a mamãe, disse aquilo outro. Mas o que ele dizia aqui, não importa onde você esteja, faça a tua prece, ore por aquela pessoa. Não é porque você não foi que isso vai diminuir o valor da sua prece, que o valor da sua prece tem que ser ali naquele lugar. Até porque, qual é o nosso desejo? Que o espírito não esteja ali, não é? Eu acho que é o desejo de qualquer um. Não, aqui, que a gente quer. Aqui está apenas os ossos. Mas o meu parente querido não está aqui. Ele não está aqui. Porque se a gente botar na cabeça que ele está ali, a coisa fica complicada, né? Então a gente tem que ter essa coisa. Lembrar bem disso. Você está ali, quando você vai ao enterro, você está acompanhando, prestando uma homenagem àquele espírito, acompanhando o corpo dele. Mas o espírito dele não está ali preso dentro daquele caixão. Então a gente tem que botar isso bem na cabeça. Aqui no livro Lampadário Espírita, que a gente vê aí, no capítulo 12, a Joana de Ângeles, ela vai falar, né? Ela vai trazer um texto aqui chamado Imortalidade.
onde ela vai fazer algumas considerações, né? Ela diz assim: a serenidade do cadáver humano é enganosa e utópica. Além das células em transformações incessantes, onde se locupletam vibriões, o espírito desperta. Nada nem ninguém. Morrer é somente mudar de estado, tá? Morrer é somente mudar do estado. Aí depois ela vai dizer assim: a perda da indumentária física, quer dizer, do corpo, não confere prosperidade espiritual, nem conduz à ruína desesperadora, senão aqueles que as elaboraram antes. Então, não é porque a pessoa morreu que a pessoa caiu na ruína. A ruína a pessoa preparou para si antes de morrer. Depois ela diz: cada ser desperta consoante, quer dizer, de acordo como viveu, vinculado ou liberto das paixões. A morte pode ser considerada como o despir da aparência e o despertar para a realidade. Ela não apaga o amor que prossegue em cânticos afetuosos, imaginando sentimentos que se alongam além das fronteiras do corpo, nem interrompe o intercâmbio do ódio, que expele emanações messíticas, alongando processos obsessivos de longo e tormentoso curso. E tem muita gente que tem aquela ideia, né? Agora que morreu, morreu, descansou. A gente não tem essa ideia? Morreu, descansou. Isso não é verdade. Ela diz assim: aqueles, no entanto, que se fixaram nas paisagens grotescas da animalidade primitiva, acordam envoltos das paixões que conduziram ao decesso carnal, mais vorazes, mais infelizes, mais atormentados. Não há milagre ante a morte. Por isso que é importante, como eu falei no início do estudo, que quando nós soubermos que alguém desencarnou, seja pessoa boa ou pessoa não muito boa, que a gente emita uma prece. Está vendo televisão, vê a notícia, morreu, não sei o que lá, de uma situação tal, 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 tal. Ou você está passando pela rua, vê uma situação, alguém vem contar, né, esse tipo de fato, ou você vê no Facebook, imita uma prece sincera, não é aquela prece que o pessoal faz assim, sabe? Como muita gente faz quando passa na porta da igreja. Faz assim, a ver, até espírita faz também. Passa de ônibus na frente da igreja, faz assim. Faça uma prece. Porque isso aqui é uma coisa, né, automática. A pessoa nem faz, faz assim, correndo, faz, sinal de respeito pela igreja, pelo templo. Tem gente que faz isso. Então, a mesma coisa. E olha o que ele diz aqui. Ela diz aqui: aqueles, no entanto, fixaram nas paisagens grotescas da animalidade primitiva, essas pessoas que viveram de forma violenta e morreram de forma violenta, né, muitas vezes, acordam envoltos nas paixões que conduziram ao decesso carnal. Aí ela coloca aqui: mais vorazes, mais infelizes, mais atormentados. Então, despertar muitas vezes esses espíritos é nessa situação. Mais infelizes, mais vorazes, mais atormentados. E, às vezes, ninguém dos 500, 300, 200 que viram o corpo dele jogado ali no chão foi capaz de emitir uma prece. E pode ser que a nossa prece, aquela prece que você fez no momento que você soube da notícia ou que você viu o fato, ser feita com grande sinceridade e amor por aquele irmão, possa ser
o grande bálsamo, e ele vai receber naquele momento, no despertar dele. E pode ser também, quem sabe, o elemento que vai dar início a uma transformação daquele espírito. Porque pode ser que ele desperte, como ela falou aqui, mais atormentado, mais voraz. E aí ele recebe aquele bálsamo, aquele alívio. Entendeu? Ele pode querer saber quem mãe enviou, talvez ali ele não venha saber, só futuramente. Mas aquele bálsamo talvez seja a única gota d'água que ele vai receber no meio de um deserto terrível de sofrimento. Entendeu? E é muito importante o que ela diz aqui. Aí ela continua aqui, ó. Não procures os que partiram para a imortalidade em dias a eles consagrados, nas tumbas onde se diluíram as impressões da forma, pois que lá não estão. Evita visitá-los nos campos dos despojos carnais, considerando que lá não os encontrarás. Aí ela diz, se foram amorosos, se esses espíritos foram, essas pessoas foram amorosas e bons, libram acima das conjunturas imediatistas. Visitam-te, intercambiam o amor e trabalham vitoriosos esperando por ti. Se viveram descuidados, entorpecidos pelo ópio do prazer, dormem o longo sono da consciência aparvalhada, experimentando pesadelos e agonias de difícil tradução para o teu entendimento. Se jornadearam adstritos à impiedade e atados ao erro, desde ou daquele teor, sofrem e fazem sofrer, procurando no próprio lar ou em outras mentes de fora do ninho doméstico, com os quais se afinam, intercâmbio inquietante e enfermiço. Seja qual for o roteiro por onde transitaram aqueles teus afetos, agora além da carne, ora por eles, pensa neles com bondade e amor. Transforma as moedas, iriam adquirir flores e velas, né? E velas com luzes frágeis, né? Que basta um ventinho apaga a chama da vela, né? Demais para os atingirem. Então, olha só, transforma as moedas que iriam adquirir flores e luzes frágeis, que são as velas, demais para os atingirem, né? Em leite pães para débeis criancinhas esquálidas, em caldo quente e reconfortante para velhinhos esquecidos nas sombras espessas da miséria, em medicamentos refazentes para enfermos em agonias e dores tormentosas, em agasalhos para corpos em absoluta nudez, em oportunidade de trabalho para pais de família, desemprego, desassossegados, em meios honrosos para todos aqueles que seguem pelo teu caminho, como homenagem a eles, os teus mortos queridos, e vivem e te bendirão amor. Então, aquele dinheiro que você ia gastar para reformar o túmulo do papai ou da mamãe, que às vezes vai gastar um dinheirinho, aquela 2 dúzias de rosas caras pra caramba, você ia comprar, né? Porque uma dúzia de rosa não é barato, aquela coisa arada toda, compra uma lata de leite, compra uma roupa para beber, compra um cobertor para alguém que está com frio, compra uma cesta básica para alguém que esteja necessitado, dá para a pessoa e na tua mente tu dá em nome daquele que desencarnou. Entendeu? Dá em nome daquele que desencarnou. Porque ela diz, é muito mais importante que você faça isso. Tem muito mais valor. Não adianta você pegar 2 dúzias de rosas, vermelhas, amarelas, rosas, e botar lá no túmulo. Já vi gente que ia para o cemitério nesses dias. Olha só. Aí as pessoas botavam aquelas rosas bonitas no túmulo e ia embora. A pessoa ia lá, pegava e botava no outro túmulo. Roubava a flor que o pessoal botava no túmulo.
roubava e levava. Roubava e levava. Aquelas corbélias de flores, lembra? Que o pessoal compra, linda, e bota o nome. Quando deixa, aí deixa tudo ali e vai embora, né? Aí tem outro enterro lá, o cara passa lá, pega, arranca aquele negócio e leva para o outro enterro. Entendeu? Então ela diz aqui: teus mortos vivem, respeita-os, homenageando-os através da bênção da caridade dirigida a outros. Então, pratique a caridade e homenageie aquele que desencarnou, dizendo, né, que eu estou fazendo isso em homenagem a fulano. Aí ela diz assim: enquanto a saudade macerava os corações atemorizados dos discípulos, após os sucessos da tarde trágica de Jerusalém, que depois Jesus morreu, né? Ficou todo mundo triste, choroso, com saudade de Jesus. E a inquietação sobressaltava pela madrugada do domingo mulheres piedosas, entre as quais uma ex-cortesã, Madalena, né, acorreram ao sepulcro aberto na rocha para visitar o inumado querido, encontrando, porém, a sepultura violada e vazia. Procurando informar-se do que sucedera, a jovem de Magdala defrontou, encontrou Jesus, nimbado de safirina e radiosa luz, enquanto ele, sorrindo, sauda jubiloso: Maria, diante dos entes queridos mortos, recorda Maria de Magdala, aflita, e Jesus triunfante depois da morte, retornando em incomparável manifestação de imortalidade gloriosa, vencedor das sombras e das dores. Belíssimo esse texto de Joana de Ângeles, né? Falando, se você quer, né, homenagear tanto aquele que desencarnou, eu, né, mamãe, titia, vovó, faz algo para atender e amparar alguém que esteja necessitando verdadeiramente, né, de algo material, e faz isso em homenagem àquele que desencarnou. Entendeu? É o que ela fala aqui para gente. Vamos à questão 324. Os espíritos das pessoas a quem se erigem estátuas ou monumentos assistem à inauguração de umas e outros, experimentam algum prazer nisso? Muitos comparecem a tais solenidades, quando podem, porém menos os sensibiliza a homenagem que lhes prestam do que a lembrança que deles guarda os homens. Principalmente quando aquele espírito sabe que não foi nada daquilo, não. E às vezes o pessoal, né? Às vezes você passa em certas ruas do Rio de Janeiro e você vê rua em homenagem a fulano de tal, né? Para lembrar aquele personagem. Então, aquela rua, aquela praça foi fundada ali, construída em homenagem àquele fulano, botaram a plaquinha. Aí, muitas vezes, quando você vai para... Aí você vai lá para o Google e você bota o nome do sujeito lá, você vê a coisa terrível que foi a vida daquele sujeito. Como será que muitas vezes sente esse espírito? Sendo homenageado e sabendo que ele não é merecedor daquela homenagem. Né? Sabe, vamos botar uma estátua lá para ele, aí leva a banda de música, aí vai um padre, né, para benzer a estátua, né? Para benzer a estátua, ou vai, dependendo da religião, faz toda aquela cerimônia, canta-se o hino nacional, as pessoas como se fosse assim, né? Uma criatura que merecesse aquilo tudo. E o espírito, muitas vezes, sabe que ele não foi nada daquilo. Muitas vezes ele quer mais que aquela personalidade dele seja esquecida. E aí, Alguns países derrubaram as estátuas desses seus líderes, como a da Bélgica, aquele. Esqueci o nome dele. teve um aqui em Niterói,
Eu vou até dizer o nome, porque foi dado, teve um ator que morreu durante a pandemia, e ele foi dado a uma rua o nome dele. Mas essa rua tinha uma placa com o nome do sujeito lá, né? E tiraram essa placa com o nome do sujeito e botaram o nome dele. E aí, né, muitas pessoas falaram que até que enfim que tiraram aquela placa. Porque a placa, o nome anterior, o sujeito, foi terrível. Foi terrível. Aí tiraram agora a placa e botaram a placa desse ator, né? Então, quantos tem aí na nossa cidade? Rua não sei o quê. Às vezes a pessoa foi uma situação tétrica a vida dela. E aí, toda vez que você passa, toda vez que é aniversário, né, as pessoas lembram a tortura desse espírito. E está tentando esquecer aquela vida que ele viveu, aquela personalidade, está lutando por se transformar e ver as homenagens que todo ano as pessoas fazem para ele. E ele sabe que não foi nada daquilo. O sofrimento dele aumenta, né? Então, muitas vezes ele queria que a estátua fosse derrubada, e quebrassem toda, não deixasse nada em pé, para ver se finalmente esquecessem dele. E a gente continua com essas homenagens. É igual algumas personalidades que foram transformadas em santos, e a gente sabe que de santo ele não tem nada, né? Então ele diz aqui outra, né? Qual a origem, 325, qual a origem do desejo que certas pessoas exprimem de serem enterradas antes num lugar do que no outro? Será que preferirão, depois de mortas, vir a tal lugar? E essa importância dada a uma coisa tão material constitui indício de inferioridade do espírito? Aí eles respondem: afeição particular do espírito por determinados lugares. Inferioridade moral. Importa este ou aquele canto da terra a um espírito elevado? Não sabe ele que sua alma se reunirá às dos que lhes são caros, embora fiquem separados seus respectivos ossos? Porque tem pessoas, né? Hoje isso não é tanto assim, mas no passado era mais. A pessoa passava uma vida toda construindo o seu sepulcro, não é? Aqueles faraós e algumas pessoas de alta, de grande personalidade, né? Um rei, um príncipe. Então não pode ser enterrado em qualquer lugar. Aí tem aquelas cerimônias que duram uma semana, com aquelas coisaradas todas, é missa aqui, é missa ali, e vai todo mundo, e é roupa para isso, é roupa daquilo. E aí a pessoa, às vezes, a própria pessoa, às vezes, gasta uma fortuna durante a sua vida para construir o seu mausoléu. E quando ela morrer, ela quer ser enterrada naquela cidade onde ela nasceu, aí manda construir um mausoléu, né? Vai ver tudo de cristal, disso, daquilo, para o dia que ela morrer, ser colocada ali. Porque todo mundo, quando passar, vai ver. Aí o mausoléu de fulano de tal. Então, às vezes, a pessoa em vida manda construir. É o que ele disse aqui. Sinal de inferioridade moral. O que interessa saber onde você vai ser enterrado? Se o corpo vai ser cremado, vai ser jogado numa vala? Não tem valor nenhum, né? Essa história de você fazer questão do mausoléu onde você vai ser enterrado. 325A. Deve-se considerar futilidade a reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família? Ele diz: não, é um costume piedoso e um testemunho de simpatia e dão os que assim procedam aos que lhe foram entes queridos, conquanto destituída de importância para os espíritos. Essa reunião é útil aos homens, mas concentradas se tornam suas recordações. Então, para os espíritos não tem valor nenhum, né? Mas para as pessoas, tem pessoas que passam uma vida toda, né? E aquele túmulo, aquele mausoléu passa de família para família, né?
Então, toda a família é enterrada ali. Morreu alguém, vai lá e bota lá. E tem gente que... E olha, gente, houve assim, há uns anos atrás, lá no cemitério do Caju, houve um escândalo violento por causa desse negócio de túmulo. Porque, por exemplo, famílias muito antigas, aquela família que morreu todo mundo, e ninguém mais foi no cemitério, né, para cuidar daqueles mausoléus imensos que tem lá. A pessoa comprou, e aquilo custa uma nota. Você chegar no cemitério do Caju, ou no outro cemitério que tem lá, né, famoso no centro da cidade, e você dizer que quer comprar um espaço para fazer um mausoléu, é uma fortuna. Então, o que acontecia? As pessoas da família morriam e os túmulos ficavam lá 10, 15, 20, 30 anos abandonados. E aí, sempre tem aqueles mais espertos que começaram a encampar esses túmulos. O que eles faziam? Abriam os túmulos, tiravam as ossadas da família que estava lá, jogava naquele monturo de ossos, dava uma repaginada no túmulo, né? E vendiam por uma nota preta para outras famílias. Até que um dia apareceu um rapaz lá e, mexendo na papelada dele, ele encontrou um documento que tinha mais de 60 anos. O avô era quase como uma escritura que tinha o tal do túmulo. E aí ele foi lá no cemitério, né? E ali na cidade tem um Caju e tem um outro, muito famoso também. E ele foi lá, na administração. E o registro estava no nome de uma outra pessoa. Eu sei que deu polícia, foi gente presa. Ele queria saber das ossadas da família, as ossadas da família já estavam em outro lugar, já tinha defunto novo lá, que não tinha nada a ver com ele. Veja a situação, né? Veja a situação que dá tudo isso. Aí era o tal de tirar a ossada nova que foi colocada para botar de outro lugar, e o novo proprietário reclamando. Foi uma confusão danada. Mas tem pessoas que fazem questão disso. Não, a minha família tem que ficar aqui toda ela junta, no mesmo buraco, no mesmo túmulo. Às vezes aquelas pessoas nem se davam. As pessoas que foram morrer, elas queriam até ficar bem distantes, uma da outra. Imagina, às vezes nem se davam. Queriam ficar distante uma da outra, mas depois que morre, o cara resolve botar o corpo dos dois juntos, no mesmo lugar. Entendeu? Para a gente ver como as coisas não têm sentido, né? Mas, é como ele diz aqui, essa reunião é útil aos homens, mais concentrada em situações de recordações. Então, o cara, em vez de ir do dia de finado e a 2, 3 cemitérios, ele vai num só. Facilita para a vida dele, está todo mundo enterrado no mesmo lugar. Entendeu? Então, para os espíritos mesmo, isso não tem importância nenhuma. Isso é coisa nossa, né? É coisa nossa, que dá muita confusão. 326. Comovem a alma que volta à vida espiritual, as honras que lhe prestam aos despojos mortais. Aí ele diz, quando o espírito já ascendeu a certo grau de perfeição, o espírito se acha coimado, quer dizer, livre de vaidade, já que ele já alcançou um certo grau de vaidades terrenas e compreende a futilidade de todas essas coisas. Fica sabendo, porém, a espírito que nos primeiros momentos que se seguem à sua morte material, experimentam grande prazer com as honras, vai depender do grau evolutivo, e lhes tributam, ou se aborrecem um pouco o caso que façam de seus envoltórios corporais. É que ainda conserva alguns dos preconceitos desse mundo. Então, tem algum que diz assim, né? Poxa, me colocaram aqui no buraco só 7 palmos, lá no final do cemitério, e nenhuma lápide colocaram. Então, tem espírito que pode reclamar.
achar que, poxa, não deram valor nenhum, né? Literário. E tem outros que já dizem assim, meu Deus, quanta bobagem. Gastar uma nota preta vai depender do grau de evolução dos espíritos, né? Fala, Verinha. Ô, Rose, olha, você está dando um nó na minha cabeça com essa aula de hoje. Aliás, o livro dos Espíritos está dando um nó na minha cabeça. Sei o que eu vou fazer da minha vida, não. Olha, a madrinha era dessas. Meu Deus, a madrinha ia todo dia de finados lá para o Ricardo de Albuquerque, que era sepultado meu padrinho. Depois ela arrumou uma caixinha para botar os ossos e ia lá, botou retratinho. A madrinha fazia muita questão disso. Ela só parou de ir, eu só parei de ir com ela, mas levou muitos anos. E quando a minha mãe morreu, ela morreu em São Fidélis. E eu comprei o espaço que a minha mãe está sepultada. E uma prima querida fez um jazigo, que eu queria fazer, mas ela fez. Aí, o que aconteceu? Aí, agora ela está me perturbando, a Ideina sabe da história, me perturba há muito tempo, porque ela quer que eu leve os despojos da madrinha para colocar lá em São Fidélis. E são 3 anos para tirar. E ela jura que são 2, porque você vai ver que chegar lá, a roupa não vai ser a mesma, são 2 anos, você tem que ir lá no final do... Gente, ela está me... E eu realmente eu pensei em levar, entendeu? Tá lá, e porque ela dava muita importância a isso, talvez ela goste, eu não sei em que estágio evolutivo ela está, mas isso sempre martela muito na minha cabeça. O que eu faço? Eu levo ou não levo? A sepultura está lá, o túmulo está lá, bonitinho, arrumadinho, e a minha prima me inferniza a vida, porque ela quer que bote retratinho. E eu mando retrato e ela não bota, e depois ela me cobra o retrato, eu mando de novo. Olha, ela me perturba. Desde o dia, minha madrinha não tinha nem saído do corpo de casa. Ela já estava dizendo, você não quer levar a tia para enterrar em São Fidélis, junto com a tia Reni? Porque, menina, mas ela me incomoda. Agora eu estou escutando essas histórias todas, né, aqui. Falei assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida? A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes... Sinceramente, porque eu estava pensando em levar, né? Mas, Pensa numa assim, vou fazer coisa. o quê com aqueles Se despojos, você já que ela levar, era muito... olha, Hã? se você levar, não leve por causa da madrinha. Entendeu? Não, mas era uma coisa que até eu gostaria de fazer em homenagem a ela, Então, por você ela. pode fazer por você, não pela madrinha. Porque Me senão, ajuda aí, meu povo. porque senão você estará, entendeu? De alguma maneira, fazendo Alimentando isso. alimentando o que a vez da madrinha, ó, já não está nem para isso. Entendeu? Desde madrinha não está nem presa a isso mais. Para ela, isso é totalmente. Porque muitas vezes, quando a gente está aqui na carne, a gente valoriza algumas coisas, a personalidade que a gente vive, o tipo de vida. Quando a gente desencarna, a gente tem uma visão diferente das coisas. E o ideal é que tenha mesmo, né? Algumas coisas, se a gente dava muito valor às coisas materiais, e quando a gente desencarna, qual é o nosso trabalho do indivíduo que desencarnou? É se esforçar para se libertar dessas coisas materiais. Então, chegando no plano espiritual, percebendo que aquilo era uma coisa do homem, foi o que Joana falou ali, que é coisa dos homens. Então, pessoa, o espírito, eu dava tanto valor a isso, não tem valor nenhum, e vou seguir. Assim, ó, eu estou aqui matutando, porque eu tenho medo não, receio, assim, de, poxa, será que eu vou fazer e vou alimentar alguma coisa, vou prender por um lado, né? Entendeu? Então, agora, é uma coisa que eu gostaria de fazer, se você entendeu? quer fazer,
Mas é mais por mim, porque olha só, Rose, eu te digo, Assim, eu ia contrariada, eu nunca gostava. Olha, tanto é que do meu irmão, eu não fui, eu não sei o que que foi feito, sabe? Larguei para lá, não fiz nada, nada, nada. Mas engraçado, eu não sou disso, nunca fui. Mas eu não vou a São Fidélis sem fazer uma visita à sepultura da minha mãe. se você está fazendo isso, Toda vez que eu não vou lá fazer pela uma visita. É madrinha, engraçado, às vezes eu entendeu? fico me questionando isso. Não pela madrinha, por você. Entendi. Se você quiser fazer, você faça porque você ainda tem necessidade disso. Aí me veio essa questão de juntar todo mundo, aí mesmo que eu fiquei. Aí é Vou ler porque de novo, vou estudar mais. tem necessidade disso. Não pela madrinha. Ah, eu vou saber que a madrinha gostava. Madrinha gostava. Madrinha no plano espiritual está vendo as coisas de outra maneira. Não está nem aí em São Fidélis e aí em São Gonçalo. Entendeu? Para ela, tanto faz como tanto fez. Está indo numa outra situação, aprendendo outras coisas. Então, esse problema é uma questão sua, para atender uma necessidade sua. Não porque você vai fazer em homenagem à madrinha. Você vai fazer para atender uma necessidade sua e da sua prima. Porque a madrinha não precisa disso. Mas você ainda precisa dessa figura para atender a sua necessidade. Eu só Mas não não quero a madrinha. atrapalhar, entendeu? Não, exatamente. Então, não vincule isso à madrinha. Entendeu? Vou fazer porque a madrinha gostava muito disso, madrinha ser no cemitério. Madrinha ia. Madrinha ia. Você não sabe nem se a madrinha, depois que desencarnou, prefere estar no plano espiritual com a figura que ela teve dessa encarnação. Entendeu? Ela pode muito bem preferir manter no plano espiritual a aparência de uma outra encarnação que ela teve, que pode ser até de um homem. Qual era o nome dela mesmo, Geni, né? O nome da madrinha. Edna, Edna. Reni era minha mãe. É isso mesmo. Edna, ela pode muito bem não querer ter a aparência de Edna. Ela pode estar no plano espiritual com a aparência de Laura ou de Francisco. E nem querer ter a aparência de Edna. Entendeu? Então, se você vai fazer, faça porque você e a sua prima têm essa necessidade. Não porque ela tenha ou ela precise disso. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, tá? Aí, é o que eu disse aqui, né? Quando... Oi. Fala, Denise. Posso dar uma opinião? Eu sei que a madrinha gostava de ajudar as pessoas, não gostava? Não era, Vera? Sim, sempre ajudou bastante. Então, em homenagem a ela, faça alguma coisa. É o que a Joana falou. Quem sabe compra uns cobertores em homenagem a ela. O dinheiro Aí você que é frio pra caramba. vai fazer essa Não, mas isso eu sempre faço, sempre faço. Faço Então, sim, só não faço em homenagem a ela, mas posso Eu acho que ela fazer. ia gostar. e se Com ela, certeza. se ela ainda estiver apegada à matéria, ela perceber que como ela fazia muito bem as pessoas, ajudava as outras pessoas, seria mais interessante, já que ela não está mais encarnada, continuar ajudando as outras pessoas de outra forma. Isso É uma maneira bem com isso, né? A madrinha E pode conversa com ela, né, Vera? É uma Conversa. ideia. Né? É uma ideia, porque é uma mão de obra, viu, gente? É uma mão de obra. É aquela coisa.
A madrinha pode nem estar interessada nisso, né? Nem estar preocupada com isso. É como falar, são coisas nossas ainda. Então, como ele diz aqui, né? Quando esse espírito já ascendeu a um certo grau de perfeição, o espírito se acha livre dessas vaidades terrenas e compreende a futilidade de todas essas coisas. Fica sabendo, porém, que é espírito que ainda inicialmente gosta desse tipo de coisa, porque ainda não se conservaram livres dos preconceitos desse mundo. Agora, aqueles que não ligam para isso, não vai nem dar atenção, entendeu? Esse tipo de coisa. 327. O espírito assiste ao seu enterro? Frequentemente assiste, mas algumas vezes, se ainda está perturbado, não percebe o que se passa. Tem espíritos que participam ali, né? Vêm as cerimônias, as homenagens, né? Mas, dependendo do grau da situação, ele sabe o que está acontecendo. 327A. Lisonjeia-o, quer dizer, fica feliz a ocorrência de muitas pessoas ao seu enterramento? Mais ou menos, conforme o sentimento que as anima. Então, também, se vão muitas pessoas, e as pessoas estão ali bastante, né, sentidas pela partida do companheiro, ele fica feliz de ver, poxa, eu desencarnei, muita gente está triste, já está saudosa de mim. Mas quando vai muita gente e as pessoas estão ali sem dar aquela atenção, fazendo uma prece, até contando piada, né? Rindo, falando das dificuldades da pessoa, é claro que ele não vai ficar triste, vai ficar feliz, né? Era preferível que tivesse um ou dois só, mas com sentimento realmente verdadeiro por ele, do que às vezes tem enterros, né? E fica aquela multidão e, meu Deus do céu, as pessoas são impiedosas com aquele que partiu. 328. O espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião de seus herdeiros? Nossa, sempre é uma tragédia, né? Quase sempre, para seu ensinamento e castigo dos culpados. Deus permite que assim aconteça, né? Que aconteça. Nessa ocasião, o espírito julga do valor dos protestos que lhe faziam. Todos os sentimentos se patenteiam e a decepção que lhe causa a rapacidade quer dizer, rapina, rapacidade no sentido de ave de rapina, né? Dos que entre si partilham os bens por ele deixados, esclarece acerca daqueles sentimentos. Chegará, porém, a vez dos que motivam essa decepção. Muitas vezes ele assiste não só o enterro, mas a reunião de divisão de bens. E quando ele percebe que ele foi, muitas vezes, o responsável por aquilo, porque ele incentivou, às vezes, os filhos, a ambição, o desejo de possuir, às vezes até instigou um filho contra o outro. Entendeu? O filho que melhor se desincumbir na sua profissão, o filho que melhor sempre estiver ao meu lado, me apoiando, é o que vai levar tudo. Aquele que não fizer tudo como eu mando, eu vou deserdar. Sabe? Esse tipo de coisa que a gente sabe que acontece. Aí, depois que morre, quando já não começam as brigas com a pessoa em vida, né? Quando o pau já não quebra com a pessoa em vida. Está lá, em cima da cama doente, e já está brigalhada. E quando algum dos filhos não resolve antecipar a partida do pai mais rápido, para ele poder... A gente sabe que isso acontece também, né? E, muitas vezes, depois que a pessoa morre e fica a herança, quantas tragédias não acontecem entre os herdeiros, que até se matam, né? E se tornam inimigos mortais, e, às vezes, a herança não entrega a ninguém. Fica em juízo, esperando um monte de demanda, a gente fica ali 20, 30, 40 anos, os prédios, as coisas vão se deteriorando, e ficam mansões abandonadas, terrenos abandonados,
porque a briga entre herdeiros, às vezes, leva anos e anos e anos para aceitarem a partilha. E, às vezes, gente, a coisa é tão absurda, que às vezes é um terreninho 4x4. Às vezes é uma porcariazinha, entendeu? Eu já vi briga por causa de uma kitnet, e fica ali eles brigando por causa daquela coisa pequenininha. Vocês já nunca viram isso, não? Por causa de uma porcaria de um terreno pequenininho. Não é nem uma mansão, uma fazenda, não. É uma coisinha pequena. A mãe deixou aos 3, 4, 5 filhos querem brigar por aquilo que mãe deixou, o pai deixou. E vira um inferno. Vira um inferno. Quer dizer, esse espírito, muitas vezes, imagina a decepção. Por isso que, às vezes, as pessoas recomendam o quê? Se você tem muitos bens, faça partilha em vida. Ó, cada um pega o seu e vai... Entendeu? Faça partilha em vida. Porque se deixar para depois que você morrer, meu Deus do céu. Às vezes até fazendo a partilha em vida da briga. Eu já contei aqui. Uma tia minha, eu acho que a espiritualidade deu uma apagada nela, porque se ela percebesse a brigalhada, e ela fez o testamento dela 10 anos antes dela morrer, justamente porque sabia que ia ter briga. Mesmo assim, brigaram 7 anos, sei lá, 8 anos, e o juiz deu final o testamento que ela tinha feito. Gastaram dinheiro, porque gasta dinheiro, né? Advogado. Sim. E ficou a mesma coisa, mas brigaram até. E não se falam mais, acabou. Acabou a família. Acabou a família. Então, o que ele diz aqui, ó, todos os sentimentos que patenteiam e a decepção que lhes causa, a rapacidade, quer dizer, a ave de rapina, dos que entre si partilham os bens por ele deixado, o esclarece acerca daquele sentimento. Aí ele começa a ver, às vezes, aonde ele falhou. Aonde ele falhou, né? Chegará, porém, a vez daqueles que brigaram por herança também se decepcionarem quando os seus filhos estão vendo. E vão fazer a mesma coisa que o pai fez, né? E a última aqui, 329. O instintivo respeito que, em todos os tempos e entre todos os povos, o homem consagrou e consagra aos mortos, é efeito da intuição que tem da vida futura, é a consequência natural dessa intuição. Se assim não fosse, nenhuma razão de ser teria esse respeito. Então, esse culto aos mortos, que todas as culturas na Terra, desde as mais antigas às atuais, têm ainda, né? É essa intuição de que nós somos espíritos imortais. E que nós já reencarnamos e desencarnamos inúmeras vezes. Então, isso até tem na nosso inconsciente. Daí, a gente está sempre, né, fazendo esse culto. E por mais que você seja materialista, mas você, ao desencarnar, vai se deparar com um mundo espiritual onde não existe essa materialidade, muito pelo contrário. Então, todos nós temos essa lembrança, essa intuição de que somos espíritos. Então, esse culto aos mortos, é o que ele diz, é a consequência natural dessa intuição que nós temos, dessa ideia da espiritualidade, da imortalidade que nós trazemos conosco, né? Então, muito interessante essas perguntas. Semana que vem a gente vai entrar no capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal, né? Prelúdio da volta. Mas aqui trouxe umas coisas muito importantes para a gente. A gente pensar muito em certas coisas, sabe? Para que a gente evite, no futuro, certos tipos de coisa. Né? E já se desapegando de certas coisas, desse negócio de herança, sabe?
Quem tem vai dividindo, e procurar ensinar os filhos a desapegar, sabe? Para que não fique preso a esse tipo de coisa. Porque é muito triste quando a gente vê pessoas fazendo esse culto àquele que desencarnou, não imaginando que ele é um espírito, que ele tem que continuar a vida dele, a caminhada, e você fica ali, sabe, preso a certas coisas. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Sabe, a ideia é lembrar, somos espíritos imortais. Morrendo, tudo que fica aqui não serve para a gente mais. Essa é a ideia. Tudo que fica não serve para a gente mais, nem o corpo. Nem o corpo. Então, que nós possamos sempre cultivar o quê? As questões espirituais, porque isso a gente leva. Os valores, as virtudes, isso a gente leva. Agora, o que é de matéria, nada e fica presta para o espírito. E muitas vezes a gente atrapalha até a caminhada do espírito, querendo que o espírito fique apegado a coisas que para ele não tem mais valor, importância nenhuma. E também uma coisa que eu não quero esquecer, a prece para os desencarnados. Essa é sempre valiosíssima. Essa é valiosíssima. Sempre. Seja o espírito bem elevado, seja o espírito inferior, seja o espírito bem resolvido na vida, seja o espírito problemático. Prece sempre. Se ela é boa para o encarnado, e é boa também para o encarnado, para o desencarnado é melhor ainda. Então, que a gente faça muita prece pelos nossos irmãos. Não é aquela coisa de estar toda hora, não, né, gente? Mas sempre que a gente puder fazer a nossa prece, Senhor, né? Lembra desses espíritos que já desencarnaram, que estão em sofrimento, dentro do equilíbrio, sempre dentro do equilíbrio, que a gente sempre lembre deles. Lembra do Chopin, no livro Devassando Invisível, quando ele falou que as pessoas não rezam para ele, porque Chopin não precisava, né? As pessoas pensam que ele não precisava. Mas ele precisava, ele gostaria que lembrassem mais dele através da prece. Porque a gente procure lembrar desses nossos irmãos desencarnados. Bem, gente, vamos dar uma paradinha agora, tá? Quando for 17h30, a gente retorna para o estudo do livro Devassando o Invisível, tá bom? E hoje teremos a nossa palestra pública. O tema, deixa eu ver aqui direitinho, muito interessante. Que a gente possa, né, que através a gente sabe que na palestra pública, muitos tratamentos espirituais são realizados, né? Então, que a gente possa participar, quem quiser. Hoje, o tema é veneno. Veneno. Mas não está falando do veneno químico, não, tá? Então, quem puder estar conosco aí, seja bem-vindo à nossa palestra, tá bom? Um beijão para todos.